Bom dia! Que Deus e o céu te guardem. Quem começa o dia em oração, termina o dia em gratidão. Nesta madrugada, tive um sonho e tenho certeza de que ele tem a ver com você. Tenho certeza de que há um sinal, um recado, uma revelação divina para a sua vida. Digo que tenho certeza porque você está aqui para ouvir isso. E nas coisas de Deus não existem coincidências nem obras do acaso. Vou lhe contar o sonho, dar-lhe uma direção e orar por você. Algo da parte de Deus, uma bênção, um milagre, algo sobrenatural irá marcar a sua vida no dia de hoje, se você crer. E eu sei que você crê. Não duvide, confie, creia que Deus está colocando você aqui para ouvir esta oração, receber esta bênção. E o dia de hoje será um dia do sobrenatural de Deus para a sua vida. Estou aqui com um copo d'água e gostaria que, se for fácil para você, preparasse um copo d'água e ouvisse com bastante atenção o que tenho a entregar da parte de Deus. Nesta madrugada, sonhei. Às vezes sonhamos e esquecemos, mas eu sonhei e acordei lembrando do sonho. Sonhei que estávamos em uma corrente de oração e no sonho a palavra era entregue sobre um homem que era leproso, chamado Naamã. A mensagem era que, assim como Deus curou aquele homem através de um ato profético, assim como Deus fez o impossível e um milagre em sua vida, Deus estaria entregando algo para você também. No sonho, a direção era clara. Prepare o seu copo d'água. Ele mergulhou 7 vezes, você vai beber desta água 7 vezes, e Deus fará o milagre. Havia uma presença muito forte de Deus. Quando acordei, lembrei, pois Deus permitiu que eu me recordasse para que este ato pudesse ser realizado hoje. Sei que Deus lhe dará uma vitória. Sei que o Senhor o abençoará, e não importa qual área seja. Tudo acontece pela fé. Tudo acontece pela nossa confiança em Deus. A palavra de Deus nos fala no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 9, sobre um homem chamado Naamã. Ele era um comandante de um grande exército, muito rico e conhecido, mas tinha uma doença incurável para a época, a lepra. A Bíblia diz que na casa de Naamã havia uma serva de Deus. E ela, vendo que ele estava leproso, disse à esposa dele: "Eu conheço um profeta, e se ele for até esse profeta, será curado." Prontamente a esposa falou com ele e ele preparou parte de seu exército e foi até o profeta. A passagem diz: "Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa do profeta. Então o profeta lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo." Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: "Pensava eu que ele sairia a mim, estaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus e moveria a sua mão sobre o lugar e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo?" E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: "Meu pai, se o profeta te houvesse dito alguma coisa difícil, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás limpo." Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de uma criança e ficou limpo. Veja que quase ele perde a bênção. Quase perde o milagre, porque muitas vezes as pessoas não compreendem o trabalhar de Deus. A direção é muitas vezes simples. O milagre não está na lógica humana, na percepção humana. O milagre está na fé. A direção foi simples, mas aquele ato profético seria poderoso se ele o fizesse. Aos olhos dele, o que o profeta disse era muito simples: "Vim de tão longe. Por acaso, na nossa terra as águas não são mais limpas do que a daqui?" Achei que ele me atenderia, que ficaria de pé, colocaria a mão sobre a doença, invocaria o nome do Deus vivo. Mas ele me manda dar 7 mergulhos neste rio. Ele se preparou para ir embora. Foi quando alguém lhe disse: "Senhor, se o profeta tivesse dado uma direção difícil, o Senhor não a faria. Quanto mais quando ele disse: Lava-te e ficarás limpo." Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de uma criança e ficou limpo.
Veja que quase ele perde a bênção, quase perde o milagre, porque muitas vezes as pessoas não compreendem o trabalhar de Deus. A direção é muitas vezes simples. O milagre não está na lógica humana, na percepção humana. O milagre está na fé. A direção foi simples, mas aquele ato profético seria muito poderoso se ele o fizesse. Aos olhos dele, o que o profeta disse era muito simples. Vim de tão longe. Por acaso, na nossa terra as águas não são mais limpas do que a daqui? Achei que ele me atenderia, que ficaria de pé, colocaria a mão sobre a doença, invocaria o nome do Deus vivo. Mas ele me manda dar 7 mergulhos neste rio. Ele se preparou para ir embora. Foi quando alguém lhe disse: Senhor, se o profeta tivesse dado uma direção difícil, o Senhor não a faria. Quanto mais quando ele disse: lava-te e ficarás limpo. Então as pessoas muitas vezes não compreendem que Deus é grande e poderoso, mas Ele por vezes nos dará direções que, aos nossos olhos, pela nossa lógica humana, são muito simples. Mas como eu disse, o milagre não está na lógica, o milagre está na fé. Se você olhar para a lógica, pode não receber sua bênção ou vitória. Se você deixar ser guiado pelo que seus olhos veem, pelo cenário. Marta, quando Jesus chegou no sepulcro onde estava Lázaro, ele disse: tirai a pedra. Mas Marta, guiada pelo cenário que via, disse: Senhor, agora não há mais tempo, já faz dias que ele está assim. Se o Senhor viesse antes, isso não aconteceria. Ele disse: tirai a pedra. Ela disse: Senhor, mas já cheira mal. Ele disse: não te disse que se você crer, verá a glória de Deus? Por que Marta relutou tanto para tirar a pedra? Porque ela estava sendo guiada pelo que seus olhos viam. Então, algumas vezes em sua vida, para tomar posse da bênção e do milagre, você não pode deixar sua vida ser guiada pela lógica, mas precisa deixar ser guiada pela fé. Pela lógica, há pessoas que estão de dívidas impagáveis. Pela lógica, há pessoas doentes cujo diagnóstico médico diz que não há mais jeito. Se você for pela lógica, não vai acontecer. A direção foi simples, mas o ato profético foi muito poderoso. O milagre não está na lógica. Não tente entender ou explicar o milagre está na fé. Eu creio que Deus fará o milagre, então darei ouvidos à direção. No sonho que tive, pedia para você beber da água. Minha água está aqui. A instrução era: depois da oração, você vai beber esta água, dando 7 golpes. Um ato profético, e algo da parte de Deus vai acontecer na sua vida. Nós faremos isso hoje, neste dia abençoado. E cada vez que você der um gole da água, tome posse da sua bênção, tome posse do seu milagre, tome posse de que algo vai acontecer. Amém? Escreva em seu coração, declare: hoje é o dia do meu milagre. Você que está se unindo a nós hoje pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus o abençoe, guarde e proteja, livrando-o de todos os males. Esta é uma corrente de oração onde o foco não é sobre religião ou denominações, mas sobre Deus em primeiro lugar e segundo, sua palavra. Digo a você, se está aqui é porque Deus tem um plano, um propósito em sua vida. Oramos por você, e se você sente a necessidade de oração, continue conosco. Como sempre digo, bênção chama bênção. Quando você ouve o testemunho de alguém e se alegra, tenha certeza de que o seu será ainda maior. Glória a Deus! Estamos a poucos dias de um período especial de busca espiritual, onde estaremos em oração, clamando e debaixo de atos proféticos. Tenho certeza, agora me lembrei do que foi dito a Naamã: dá 7 mergulhos. O número 7 é espiritualmente muito forte e tenho certeza que este mês de julho será o melhor mês de 2025, porque depois dele se abriram portas para muitas bênçãos em nossa vida. Depois de julho, todos os outros meses creio que serão de muitas bênçãos. Amém? Não perca este período de oração. Será uma bênção. Glória a Deus. Vamos agora orar. Meu copo d'água está aqui, deixe o seu pronto. Assim como tenho certeza de que este sonho foi algo de Deus, sei que através deste ato profético alguma bênção está para acontecer, e você contará esse testemunho. Da mesma forma que no sonho eu vi a oração e o pedido a Deus para consagrar a água, faremos aqui agora. Ó Senhor nosso Deus e o nosso amado e querido Pai, eu creio que o Senhor tem suas formas e maneiras de enviar seus recados, sinais e revelações aos seus filhos e escolhidos. E da mesma forma, meu Pai, que creio que o Senhor me visitou no sono e me deu aquele sonho, eu orando e dando uma direção a todos os teus filhos e filhas, através do copo d'água. Neste momento de oração, Pai, quero pedir a Ti, consagra, Senhor, esta água. Consagra, Senhor, esta água a todos que a estão apresentando agora a Ti em oração. Consagra, Pai, com o Teu poder, com a Tua unção.
Consagra, Senhor, com o teu Espírito. Eu sei, meu Deus, que depois que bebermos desta água, algo vai acontecer no sobrenatural do Senhor para a nossa vida. A tua palavra diz, Senhor, que no princípio o Senhor criou o céu e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Espírito Santo, que a tua presença esteja em cada copo d'água, no meu e no copo d'água de todos que os apresentam agora a ti em oração. E quando nós bebermos em um ato profético, eu creio, Pai, eu creio em milagres, que quando bebermos tudo aquilo, meu Pai, que a maldição caia por terra, peso, angústia, tristeza, ansiedade, depressão, e que, meu Pai, em todas as áreas da vida do teu filho, da tua filha, a bênção aconteça, chegue da parte do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Declare, eu creio, com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado